quem não me conhece, eu sou Márcio Coutuar, vice-presidente de assuntos jurídicos da Federação Maranhense de Futebol. Sou advogado, fundador e presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB, seccional Maranhão. Até por isso, o Dr. Antônio Américo, em 2011, nos convidou para fazer parte do grupo que recebeu a federação após a retirada do ex-presidente Alberto Ferreira. Eu estava na presidência da Comissão de Direito Esportivo da OAB, o Dr. Américo imbuído, engajado em atender a ordem judicial de intervenção, chamou para compor a Federação Maranhense de Futebol naquela época pessoas que ele imaginava que poderiam de alguma forma contribuir para o esporte maranhense, e eu fui uma das pessoas que ele convidou, e desde essa época a gente compõe então a Federação Maranhense de Futebol, desde 2011 até hoje, e eu fazendo parte aí desse setor jurídico. Hans me convidou, achei muito interessante essa questão dele querer tratar sobre o futebol de base. Existem vários aspectos que podem ser abrangidos, e como ele bem colocou, um desses que a gente também priorizou foi a questão da prevenção de manipulação de resultados, porque no cenário que a gente está vendo agora, estão migrando o foco, né? Está passando daqueles clubes, daquelas competições mais visíveis para as competições de pouca visibilidade. Campeonato feminino, campeonatos regionais ou estaduais de Série B, Série C, e também Sub-20, Sub-19, Sub-17. E daí a importância da gente conversar sobre esse assunto com vocês. Eu vou falar sobre alguns tópicos da prevenção, né? O que é a manipulação de resultados, a relação da manipulação de resultados com as casas esportivas, quem podem ser os eventuais manipuladores, quem são os alvos, a forma de abordagem, o que fazer se for abordado, os riscos e consequências de fazer parte desse esquema e uma conclusão final. Quem quiser também debater, a gente pode, depois de tudo isso, a gente pode abrir para os debates para quem quiser conversar ou comentar algo. Vamos passar aqui para o primeiro. Então, primeiro a gente vai conceituar a manipulação de resultados, né? Segundo as Nações Unidas, é uma combinação ou acordo para adulterar o resultado final ou evento durante a competição, removendo o grau de incerteza daquela partida. Se vocês forem ver, esse conceito já tá abrangido de um novo dinamismo que a gente está vendo no cenário mundial. Antigamente, acho que todos aqui que vieram no meio do esporte conheciam aquela zebrinha das apostas do Fantástico, no domingo no Fantástico, e ela, principalmente, você previa três possibilidades de aposta. Ou era no ganho, ou era na derrota, ou no empate. Hoje em dia, o dinamismo da manipulação faz com que a gente crie não só o resultado final, mas os eventos durante a competição ou durante a partida. Então, hoje, a gente não fala só de manipulação de resultados. A gente fala de manipulação de eventos dentro de uma partida, além da manipulação do resultado final. Por que isso? Porque hoje já se aposta em cartões amarelos, já se aposta em número de escanteio, já se aposta em números de tiros de meta, de impedimentos, a diferença de gols. Então, assim, a gente vai ver mais adiante, há uma possibilidade de um mercado gigantesco no número de apostas diversas no âmbito do futebol. Além desse conceito, eu queria trazer para vocês também a nova legislação brasileira. No artigo 177 da Lei Geral do Esporte, ele também já traz esse conceito e traz a prevenção como norma direta aplicável a todos. Então diz o artigo 177 da Lei Geral do Esporte. A prevenção e o combate à manipulação de resultados esportivos tem por objetivo afastar a possibilidade de conluio intencional, ato ou omissão que visem a alteração indevida do resultado ou do curso de competição esportiva, atentando contra a imprevisibilidade da competição, prova ou partida esportiva com vistas à obtenção de benefício indevido para si ou para outros. Então, também esse conceito trazido pela Lei Geral do Esporte, ela acompanhou esse dinamismo e não focou apenas no resultado, mas também nos eventos possíveis, a manipulação de eventos dentro de uma partida.
No mundo inteiro, a gente observa que o futebol ele é um esporte com maior incidência dessas casas de apostas ou de tentativa de manipulação de resultados, justamente por ser um esporte mais massificado. Mas a gente também vê essa tentativa de manipulação em outros esportes, como vôlei, basquete, tênis, e agora subiu para o ranking como segundo esporte com maior incidência de manipulação ou tentativa de manipulação de resultados e eventos dentro da partida, o e-esporte, ou esporte eletrônico. Então hoje a gente vê a criançada aí mexendo no computador, jogando jogos eletrônicos. Os e-esportes viraram o segundo maior esporte com incidência de manipulação de resultados e eventos dentro de um jogo. E o Brasil, como país do futebol, nós também fomos campeões aí no maior número de casos suspeitos nesses 2 anos, né? E aí a gente tem 250 possíveis jogos onde houve a tentativa de manipulação de resultados. É um número que ganhou um destaque mundial, né? Porque nenhum país do mundo nesses 2 anos conseguiu levantar tantas suspeitas. E aqui eu queria levantar um debate com vocês. Vocês têm ideia de quanto o brasileiro gastou ano passado em apostas esportivas? Eu quero ver que alguém chega perto de algum número. Me diga um número. Quantos milhões? Quantos bilhões? Me diga um número. 10 bilhões. Alguém mais tem uma ideia? 10 bilhões? 20 bilhões? Alguém mais quer chutar um número? Nós temos, de acordo com o levantamento feito pela Folha de São Paulo, com base em estatística do Banco Central, entre janeiro e novembro do ano passado, o brasileiro gastou 54 bilhões de reais com apostas esportivas. É um número muito grande. É um número absurdo. Eu também não aposto. E digo para todos que eu conheço não fazerem isso. Porque eu acho que é muito pouco para você ganhar 50, 100 reais. Né? Eu também não participo. E digo a todos a minha volta que não participem disso. Mas enfim. Então nós temos 54 bilhões. É a movimentação de dinheiro de brasileiros. Nós não estamos nem saindo daqui do país. Para vocês terem noção e a dimensão de quanto isso é envolvido, do envolvimento de dinheiro em apostas esportivas. Só a gente trazendo para os campeonatos estaduais do Nordeste, qual a média seria que vocês acham de apostas por jogo? Alguém quer chutar um número? Nós temos hoje uma média de apostas em campeonatos estaduais Série A do Nordeste em torno de 5,6 milhões por jogo. Então a gente vê que é um número muito grande. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não tinha nem ideia desse número. Então a gente que é formiguinha aqui embaixo, que está começando no campeonato de base, pensando no campeonato feminino, no sub-15, no sub-14, no sub-17, enfim, a gente não tem ideia do volume de dinheiro que essas casas de aposta elas negociam. E isso chama a atenção de todos, porque em qualquer forma de abordagem, nós vamos ver mais adiante, a gente sempre fala de muito dinheiro. E é por isso que alguns acabam enveredando por esse caminho. Então, a relação da manipulação com as casas de apostas, né? A gente tem mais de 8.000 casas de apostas operando pelo mundo. E se a gente for ver, lá embaixo, existe o chamado mercado transnacional. O que seria isso? Hoje em dia, a gente tem uma pessoa que pode estar na França, apostando no Campeonato Maranhense Série A, numa casa de aposta da China. Então a gente tem uma pessoa que nunca veio aqui, não sabe nem onde fica o Maranhão, mas ele consegue, lá da França, apostar numa casa de aposta da China, envolvendo o Campeonato Maranhense daqui. Então, assim, esse mercado transnacional, e a gente vai ver que por conta do Brasil, né, ser um país de terceiro mundo, e com a moeda um pouco mais enfraquecida com mercados europeus, a gente vê que isso atraiu a atenção de muita gente. Então, além das 8.000 casas de apostas espalhadas pelo mundo, o que chama a atenção é que 70% operam ilegalmente sem nenhum tipo de fiscalização. E mais de 100 possíveis mercados por partida, que a gente falou, número de laterais, número de escanteios, número de cartões amarelos, diferença de gols no primeiro tempo, número de gols no primeiro tempo, enfim. Existe uma gleba gigantesca
dentro de uma partida de futebol. Por isso é que hoje o dinamismo da manipulação ela foge apenas de resultados de vitória, de perda ou de empate. Pois não. Nós temos uma medida provisória, que eu também vou falar um pouco mais na frente, que é a 1182 de 2023, que ela traz a tipificação, as recomendações das casas de apostas, inclusive com vedações de participação de alguns entes que a gente também vai falar um pouquinho mais na frente. Então, o tipo de apostas mais utilizadas, né? Então, tem aquela do vencedor, que é a clássica, né, que a gente mais conhece. E tem essa que chamou muita atenção, que é o handicap asiático, se for a diferença de gols. Né, se você vai ganhar por 2, ou 1, ou 3, ou 4 gols de diferença. Né, o número de gols no final da partida, tem cartões vermelhos, cartões amarelos, total de escanteios. A gente tem uma gleba muito grande, por isso que a gente viu mais de 100 possíveis mercados dentro de uma única partida. Por isso justifica esse volume de dinheiro expressivo, tanto no campeonato estadual do Nordeste, como no número de apostas massificadas, né, pelo Brasil aí no ano de 2023, que superou 54 bilhões de reais. Tá tranquilo até aqui? Tá de boa? A velocidade tá boa? Belezinha. Eu preferia que, se vocês quisessem, para no final a gente debater, para a gente também não interromper, mas fique à vontade. Se for interessante, a gente puder contribuir com tudo, a gente vai pausando aqui a apresentação. E quem podem ser os manipuladores, né? Esse é um tópico interessante, porque, mais uma vez dizendo, nós aqui não temos noção de como esse mercado é grande, né? E aí a gente vê no topo disso o crime organizado. É o primeiro que está por trás dessa manipulação de resultados. Vocês souberam, no Campeonato Maranhense do ano passado, que levou o nome do meu saudoso pai, nós tivemos alguns casos, né, de tentativa de manipulação de resultado. E quando eu levei isso para a Polícia Civil, a primeira conversa que eu tive com o delegado foi ele me contando que eu não tinha noção de quem estava por trás disso. E eu não tinha mesmo. E ele falou: Márcio, tem gente do tráfico de drogas, tem gente do tráfico de armas, e tem gente da região Tocantina, tem gente aqui perto da gente, entendeu? Quadrilhas perto daqui do Maranhão, que estão enveredando por esse caminho. Por quê? Se você for ver a pena do tráfico de droga, de 5 a 15 anos, a pena de tráfico de armas, de 4 a 8, a tráfico de pessoas, todos esses crimes, eles estão com uma pena maior do que o crime de manipulação de resultado, que a gente vai ver mais na frente, tipificado nos artigos 198, 199 e 200 da Lei Geral do Esporte, que tem uma pena de reclusão de 2 a 6. Eu fiz uma participação no programa da Érica Pali, na Bandeirantes, e a gente, como esportista, se você sabe que alguém do seu clube preferido do coração, algum atleta, está envolvido numa manipulação de resultados, você quer que ele pegue 30 anos. Né? Você imaginar o Sampaio Corrêa, como o Hans colocou no início, poder ter perdido uma classificação, né, uma ascensão para a Série A, né, talvez, a gente não sabe até que grau, né, mas enfim, por conta de possíveis envolvimentos de atletas, você quer que o cara pegue 20 anos, 10 anos, né, porque você boliviano, que todo dia acorda e respira Sampaio Corrêa, imaginar uma questão dessa, você não quer que o cara fique só de 2 a 6 anos em reclusão. Na verdade, hoje, com a possibilidade de fazer acordo de não persecução penal, você sequer é preso, mas isso aí é bom a gente nem levar adiante. Então a gente vê por trás disso tudo o crime organizado. É o primeiro da cadeia, né? É o primeiro da cadeia lá em cima, a gente vê que por trás desses possíveis manipuladores está envolvido o crime organizado. Né? E como é que eles fazem para chegar nos atletas? Eles criam esses coordenadores regionais, normalmente ex-atletas, para terem livre acesso aos plantéis. Né? Eles chegam com uma conversa boa, mansa, fácil, né? A princípio também a gente vai ver na frente, trazendo alguns presentes, entrando com uma abordagem não tão direta,
mas tentando cooptar o maior número de atletas possíveis para que ocorra a manipulação da forma como eles querem, né? Também nós temos dirigentes, né? Há de chamar atenção nesse tópico específico com relação aos dirigentes, naquele grupo de empresários que chega para você que tem um clube, seja da Série A, da Série B, seja amador, um grupo de empresários que chega para você e fala: eu quero gerir seu grupo, eu quero gerir seu clube, eu vou trazer para cá X plantéis, eu não vou te trazer nenhum prejuízo, deixa que todo o custo é meu, eu vou arcar com todo o custo do teu campeonato, da tua competição, da tua inscrição. E você vê que nessa forma de gestão, a probabilidade de você ter dirigentes mal intencionados, ele é bem grande. Também há raras exceções de participação de familiares, amigos com proximidade com o atleta. A gente tem aquele caso do Lucas Paquetá, não sei se vocês souberam, que ele está no West Ham, e um grupo de amigos e parentes do Rio de Janeiro apostou que ele receberia um cartão amarelo na partida do West Ham. E no final do jogo, não sei se ele tinha esquecido desse comprometimento, ele tomou um cartão amarelo bobo no final da partida e disso levantou uma suspeita de manipulação e buscaram a Sport Radar junto com outras empresas as informações acerca de uma aposta específica de volume alto e descobriu o envolvimento dos familiares e amigos do Lucas Paquetá com relação a este evento específico do cartão amarelo que ele recebeu. E as outras também são empresários, como eu disse, naquela questão da gestão de clubes, né? Normalmente empresários, quando buscam essa forma de parceria, não trazendo nenhum tipo de ônus, né, para o clube, trazendo apenas dinheiro a atletas, há de se levantar um pouco essa suspeita, conversar, saber quem são, procurar colocar o nome deles no CPF em algumas buscas de site, para saber a índole dele, conversar com pessoas para ver se tem algum histórico nesse sentido e evitar qualquer parceria suspeita. Essa é a minha dica que eu dou para vocês. Então, quais são os principais alvos, né, dessa manipulação? Atletas jovens, inexperientes, né, com baixos salários. Hoje a gente tem, no contexto nacional, cerca de 80% dos atletas, eles fazem contratos de até um salário mínimo. Então, você chega para esse atleta que está ganhando pouco, né, um jovem, você promete ganhos de 100 mil, 150 mil reais, como a gente ouviu dizer no caso dos atletas do Sampaio Correia, né, que é um padrão desse teto elevado, porque o volume de apostas, como vimos, é grande, o rapaz tende a cair, né, numa sugestão dessa, infelizmente. Então, atletas também próximos ao final de carreira, como o Hans colocou, ajudando a gente aí desde já, muito obrigado, no slide, tentando fazer um pé de meia, né, criar uma poupança. Você está no fim de carreira, não sabe por que profissão enveredar na frente, e aí você acaba aceitando uma proposta dessa de 100 mil reais para fazer um cartão amarelo, que a princípio não tem problema nenhum com o resultado final da partida, né? Afinal de contas, eu, lateral direito, qual a possibilidade de eu fazer um cartão amarelo e receber um cartão amarelo na partida? Ela é muito grande, né? E eu vou influenciar de alguma forma no resultado da partida se eu tomar os 45 do segundo tempo? Talvez não. Mas você acaba aceitando, né? Aí os indicativos também, vamos ver um pouco mais na frente. Os indicativos, pelo volume de aposta, pela forma da aposta, e pelo perfil do atleta, a Sport Radar vai lá e diz: olha, esse cartão aqui é suspeito. E aí você vai ver as apostas que foram feitas por esse grupo de empresários que buscou esse atleta eventualmente no final de carreira, tentando uma estabilidade financeira. Aí o que acontece? Ele fica fichado, aí ele vai tentar um emprego de carteira assinada em algum lugar, perdeu a primariedade, e aí fica mais difícil, mais complicado, né, para esse atleta que está no final de carreira e quer enveredar por outros caminhos. As posições-chave, né, para a cooptação de atletas. Goleiro é a número 1, né? Você pede para que ele tome 3 gols, né? Só depende dele, ele não depende mais de ninguém, né? Normalmente um zagueiro também nesse sentido de fazer cartões amarelos e vermelhos, ou eventualmente um gol contra, porque você não depende mais de outra pessoa, né? Você depende apenas dele para que de alguma forma possa influir na dinâmica da partida ou no resultado final da partida. E atacantes em um pouco menos de grau, porque aí você tem que forçá-lo a fazer gols e já ele não depende só de si, mas de alguma forma também chama atenção por essas 3 posições, que são as mais procuradas pelos manipuladores. Só não sei se já falaste ali, que eu te dei uma saidinha, né? Que tu falas do volume por federações já, não? Por federações? Não, já falaste dessa. Falei o volume médio do campeonato estaduais no Nordeste. No Nordeste. Isso.
E assim, porque muita gente pensa que a manipulação está envolvendo só o resultado final da partida, né? Envolve mais de 100 possibilidades, né? Que eles chamam de... Tem os handicaps asiáticos, não sei o quê. Quem acessou aqui, talvez a maioria de nós já acessou, por curiosidade, né? Ou às vezes até para acompanhar os placares de jogos, né? Às vezes para acompanhar o placar, são muitos jogos e tal. E essa questão, por exemplo, do zagueiro aqui é muito importante. Por exemplo, um dos maiores mercados que tem na aposta é o escanteio. E o zagueiro ali, o goleiro também, é muita possibilidade de gerar, às vezes, escanteio desnecessário, né? Porque isso vale muito, né? 10 escanteios no jogo. A gente vê que um jogo de alto nível é muito pouco, às vezes, dá 4, 5 escanteios, outros dá 14, 18. Então a participação deles é muito forte aí. E começou essa intriga, ou essa busca por essa possível manipulação de resultados, justamente por atuação de zagueiro, que no escanteio dava ele livre, sem ninguém acompanhando ele, ele cabeceava de novo para a linha de fundo para gerar um outro escanteio. E a partir disso a gente foi ver que um número expressivo de escanteios pode ter gerado, né, uma dúvida aí na manipulação desse evento dentro da partida. Também a cooptação de líderes, né, eventualmente capitães que exerçam alguma pressão sobre um ou outro atleta, e aí ele foge um pouco da regra de você precisar apenas de um, né, mas aí você tenta, em razão do líder, chamar a atenção de outros atletas para fins de manipulação daquele evento ou do resultado da partida. E por fim, árbitros, né? A gente também vê envolvimento de árbitros, mas no ano passado e no ano de 2022 nós não tivemos, dentro daquele ranking de 250 partidas suspeitas, nenhum envolvimento de árbitro, o que é de se salutar, né, dessa classe, tendo entendido a importância dele para a manutenção da incerteza do resultado da partida, e a gente há de se louvar isso. Então, dentre essas posições chaves, o dos árbitros ficou mais abaixo do que o dos outros. Justamente. Então eu ia aprofundar isso mais na frente, mas que bom que colocou. Em 2005 foi a principal questão envolvendo a arbitragem nacional, né, o Edilson Pereira de Carvalho, na máfia do apito, onde foram observados a manipulação de 15 jogos do Campeonato Brasileiro daquele ano. Inclusive o Edilson chegou a ser preso, né, pelas penas do CBJ dele, foi banido do esporte, mas durante o processo criminal, naquela época, observou-se a falta de uma tipificação específica para fins de manipulação de resultado, e pasmem, creio ou não, Edilson foi solto por falta de legislação que o mantivesse preso. Isso foi em 2005, 5 anos depois foi introduzido no Estatuto de Defesa do Torcedor o artigo 41C e D, que aí foi nosso primeiro dispositivo específico com manipulação de resultados, tipificado com pena de reclusão de 2 a 6 anos. Então, as principais formas de abordagem, né? Normalmente, a abordagem direta é a oferta de dinheiro. Então, você chega e fala, olha, eu quero que você tome um cartão amarelo, e está aqui 20, 30, 50, 60, 100 mil reais. A gente viu que o volume sempre é grande, dificilmente você vai atrás de alguém fazendo uma cooptação de atletas com poucos valores, né? Como a gente está vendo, o crime organizado por trás disso, a movimentação de dinheiro é tamanha que as ofertas também são grandes, e a maioria delas em dinheiro, para que não tenha nem comprometimento de rastreamento de TEDs, DOC ou depósito de alguma natureza. A gente viu no Campeonato Brasileiro que deflagrou a penalidade máxima, né, a última operação que teve envolvendo a manipulação de resultados, que nós tivemos alguns casos de print de Pix, né, que hoje em dia a facilidade de você hoje promover um Pix de transferência de dinheiro imediato, mas a maioria delas é feita em dinheiro vivo, que é justamente para não deixar nenhum tipo de rastro. Então, quando você vê uma abordagem com oferta de dinheiro vivo, fique cabreiro, fique com o pé atrás e não aceite, porque fatalmente você está diante de alguém tentando manipular você para que ocorra aquele evento ou aquele resultado a partir de acordo com o interesse dessa pessoa. Não, mas assim, é só para a gente diferenciar aqui, só uma parêntese, só para a gente diferenciar duas coisas.
essas plataformas de transmissão, em tese, elas não têm nenhuma relação com casa de aposta. Elas são transmissões de jogos. Aquele Pix ali é meio que para patrocinar o custo dele de transmissão, né? Então, em tese, não está relacionado nada à aposta especificamente. Para custear aquele valor que ele está gastando para transmitir. E assim, desculpa também se eu já falei. Não, se eu já falei, aí tu me interrompe. É importante que a gente fale, porque a gente falou aqui de forma de patrocínio hoje do futebol, né? E as casas de aposta estão extremamente presentes aí, né? Muito. E assim, não estou fazendo nenhuma defesa, porque tem casa de aposta séria e tem casa de aposta não séria, como tem em todos os ramos. E muitas das vezes, para a casa de aposta, não é interessante a manipulação. Pelo contrário. O que acontece muitas vezes é o quê? Tu está aqui num jogo, que esse jogo desse nível, por exemplo, vamos pegar a Série B do Campeonato Maranhense, estou dando exemplo, né? Não, do Campeonato Acreano, né? Vamos tirar do Campeonato Maranhense. Bota lá para a ponta lá. Série B do Campeonato Acreano. Então os jogos lá em média tem 15 escanteios, vamos supor. Em média. Mas de repente naquele jogo já estamos ali com 25 escanteios no início do segundo tempo. E de repente um volume de aposta naquela partida, aí a casa de aposta detecta que existe um volume de aposta no jogo daquela natureza e tal. Mas de repente naquele jogo, esse volume de aposta levou demais e apostando em mais de 25 escanteios naquele jogo. O que eles fazem? Aí isso é prejuízo para eles, né? Para a casa de aposta, porque ele vai ter que pagar um prêmio que ele não estava prevendo pagar, não é a média de pagamento dele. E as casas de apostas são parceiras da Sport Radar. A Sport Radar é a empresa, né, que monitora isso. O que eles fazem nessas situações? Eles tiram o jogo da grade e devolvem o dinheiro de quem apostou. Porque para eles não é interessante pagar um valor. Ele está prevendo ali 15, vai ter 17, vai ter tal. O cara que apostou, ele vai pagar o prêmio normal. Mas naquela situação ele vai ter prejuízo. Então, são as pessoas que manipulam por fora. Exatamente. Essas casas de apostas legalizadas com base na MP 1182 de 2023, elas são parceiras da Sport Radar. Então elas mesmas, observando alguma movimentação diferente no número de apostas de determinada partida, elas entram em contato com o Sport Radar e digam, me ajuda aqui, porque aqui tem um indicativo de uma tentativa de manipulação de resultado. Então também a gente vê a falsa intimidade, né? A pessoa que chega mais acanhada, sem oferta de dinheiro, mas tentando obter algum grau de confiabilidade daquela pessoa, né? Chegar de fala mansa, tentando adentrar aí na confiança dela, e depois disso pede pequenos favores, né? A princípio é troca de nada, mas depois começa a vir os pedidos mais sérios, né? E depois a gente também vê questões de chantagem, ameaça, né, ao jogador e à família do jogador, e você já está inserido nesse meio, né, que deixou alguém entrar na sua vida por conta dessa falsa confiança, e depois você vai ver, já está atolado no meio disso tudo, e aí recebendo ameaças de toda sorte. Tem até um caso interessante, né, nesse material que a gente recebeu, a gente não conseguiu trazer todo aqui, só abrindo parênteses com relação à ameaça. Os manipuladores arregimentaram um atleta para ele pegar um cartão amarelo. E o jogo todo passou e ele não pegou o cartão. Do Grêmio. Jogador do Grêmio. Ele não pegou o cartão o jogo todo. Quando o jogo acabou, ele foi lá no árbitro, começou a discutir. Aí o que acontece? Os manipuladores pediram que no jogo se pegasse o vermelho. No jogo ele não pegou. Aí foi para outro jogo. Combinado que no outro jogo era vermelho. O vermelho. Ele passou o jogo todo e não pegou o vermelho. Aí no final do jogo ele foi lá peitar o árbitro para ver se o árbitro expulsava ele. Expulsou depois, mas só que não valia mais. Porque na casa de aposta até o jogo acabar. E aí entrou essa questão da ameaça. Eles mandaram o WhatsApp para ele, mostrando um carregador de pistola, e dizendo, olha, aqui tem 5 munições, né? Uma para ti, uma para tua esposa, uma para teu filho e tal. E a partir do momento que ele aceitou, né? Aí pronto, a partir dali ele vai ter que estar refém, porque toda vez que eles quiserem, ele vai ter que fazer, né? Mas foi até meio cômico, né? Ele forçou o cartão, mas não adiantava mais. Então também a gente está colocando na forma de abordagem também aquela questão que eu disse antes, né, da compra de arrendamento de clube, né, você vê a pessoa que quer gerir o teu clube de graça, sem nenhum tipo de prejuízo a princípio financeiro para ti, há de se observar nessa forma de abordagem, é colocar um pé atrás, ver quem são essas pessoas, descobrir o passado delas, para que você tente ou se sinta confortável em fechar esse tipo de contrato. Por último, também tem uma forma mais simples, né? Você começa a ganhar presentes, relógios. Eu até, antes do slide, tinha escrito prostitutas, eu tirei, mas agora falando, né? Também há uma forma disso, de envio de mulheres aí para o quarto de árbitros, de atletas, né? Como uma forma de você tentar cooptar atletas e árbitros para enveredar na sua causa de tentativa de manipulação.
tinha uma certa censura no material anteriormente preparado. Eu achei forte, prostitutas no slide, mas estou falando... Mas é uma realidade, né? É uma realidade. Mas eu preferi tirar, não sei porquê. Então, como agir em caso de abordagem, né? Primeiramente, ficar alerta, né? Como eu disse, tente buscar saber quem é essa pessoa que está entrando em contato contigo, né? Quem é essa pessoa que está vindo com um grupo de empresários tentar gerir teu clube, né? Para você, de alguma forma, se prevenir, conhecer dessas pessoas e se prevenir para que não ocorra nenhum tipo de uso do seu clube, da sua marca, né? No caso dessa natureza. Eu disse semana passada para um presidente de clube daqui de São Luís que é muito fácil você receber, né, uma proposta dessa de um gestor de vir com um grupo de atletas para gerir ou introduzir no teu clube, e o grupo de atletas vai embora, o empresário vai embora, o nome do teu clube fica manchado e o teu nome como presidente da entidade também fica. Então até que ponto vale tudo isso, né? Vale a pena, será? Eu acho que não. Sem você conhecer, sem você pesquisar quem é que quer fazer essa parceria com você, eu acho muito arriscado. Né? Então, assim, quando você observar terceiras intenções, negue veementemente. De pronto, não embarque nessa. Se você aceitar o mínimo, depois você vai ver que vai estar totalmente atolado junto a esse esquema. Né? E temos algumas formas de denúncia. O STJD e a CBF criaram esses dois canais para o envio de denúncias no âmbito nacional, e a gente fala de Campeonato Brasileiro, Campeonato da Copa do Brasil, por exemplo, né, que é ouvidoria, manipulação de resultados, stjd.com.br. Esse é um canal direto do Superior Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol, e tem o ética do futebol brasileiro.cbf.com.br/denúncias, que também é um site da Confederação Brasileira de Futebol. E qualquer pessoa que souber de alguma tentativa ou de manipulação de resultados ou de manipulação de evento dentro de uma partida, ela pode utilizar esses dois canais. Aqui no Maranhão, a gente tem o meu e-mail do jurídico, né, jurídico@futebolmaranhense.com.br, que é um canal direto, vocês vão entrar em contato comigo para que eu possa promover o chamamento da autoridade policial para o caso. E também tem o ouvidoria@futebolmaranhense.com.br. Para quem não sabe, eu também faço vezes de ouvidor das competições. Né? Foi franqueado esse pedido do Dr. Antônio Américo, né? por nossa proximidade com o Rãs e também pelo fato da gente poder, de alguma forma, contribuir de forma séria para aquelas questões que foram enviadas à ouvidoria. Então, aqui no Campeonato Maranhense, de qualquer grau, ou profissional ou não, né, você pode entrar em contato com esses dois e-mails, ouvidoria@futebolmaranhense.com.br e jurídico@futebolmaranhense.com.br, que eu prontamente o responderei. Então, como é feito o monitoramento, né? Como a gente disse aqui, com a contribuição de Rãs, há uma parceria, né? Principalmente com as empresas de apostas. Então, para elas não é interessante elas desprenderem de um volume considerável de receitas para um grupo que está manipulando aquele evento, né? Manipulando aquele resultado, manipulando o dinamismo da partida. Então, além das casas de apostas, há também uma parceria da CBF com as federações, com a Sport Radar, e recentemente, um dos últimos atos assinados pelo então ministro da Justiça, Flávio Dino, foi uma parceria com a CBF, em que agora todos os e-mails que alguma tentativa de manipulação de resultado ou suspeita que eu recebo no meu e-mail do jurídico da Federação Maranhense de Futebol, ela é encaminhada com uma cópia direta para a Polícia Federal. Então a coisa ficou um pouquinho mais séria, tá? E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. A gente precisa da massificação de atores contra este mal, né? E foi uma importante parceria do Ministério da Justiça com a CBF nesse sentido de colocar a Polícia Federal no meio. Né? Porque em alguns casos a gente vê, como a gente viu, a questão transnacional, né? A gente também pode ter apostadores de São Paulo apostando aqui no Campeonato Maranhense, e isso faz com que a Polícia Federal atue, né, para tentar evitar esse tipo de manipulação. Né? Como fazer esse monitoramento durante a partida? Né? Como o Hans também colocou na sua contribuição, é uma fuga do padrão de conduta. Né?
a gente vê, como eu disse também, um escanteio batido e um zagueiro sozinho, com o domínio da bola completa, em vez de ele jogar cabeceando a bola, ou para um lateral, ou para frente, ou para um companheiro de equipe, ele deliberadamente ele coloca para escanteio, você chama atenção, e se você buscar o número de apostas envolvidas por número de escanteios, você soma A mais B e você chega ao resultado final que confirma, né, a tentativa ou a manipulação daquele evento. Todos os documentos que eu recebo do Esporte Radar, e eu recebo todos, tá, envolvendo a manipulação de resultados dos nossos campeonatos locais, eles são gravados por cores. Então nós temos uma cor verde, azul e uma vermelha, porque dependendo do grau de certeza daquela manipulação, mudam-se as cores e a vermelha chama mais atenção. Quando a Esporte Radar me manda um relatório de manipulação de resultado em tom vermelho, apesar de eu ser daltônico, mas eu consigo ver o vermelho bem destacado, eu já chego e digo, doutor Antônio Américo, aqui o negócio está um pouco mais sério. E a gente imediatamente encaminha isso para a Polícia Civil daqui do Estado. Então vamos a algumas regras, como o amigo colocou, fez aquela pergunta. Nós temos a medida provisória 1182 de 2023, né? Ela é recente e ela cita alguns casos em que pessoas não podem apostar. Então hoje em dia não se pode apostar menor de 21 anos. Eu conheço muitos menores de 21 que jogam, fazem essas apostas online, mas não pode, segundo diz a medida provisória. Também diz que agentes federais que fiscalizam, né, o cumprimento das regras do setor não podem participar ou fazer qualquer tipo de aposta esportiva. Como também atletas, treinadores e dirigentes. Há uma regra específica dizendo que esse público não pode participar de nenhuma aposta esportiva. Só que na regra a gente vê que muitos estão enveredando por esse meio, né, na tentativa de lucro fácil, como eu disse, de 50, 100, 200 reais, 2 mil reais. Eu acho que não vale a pena. Né? Como eu digo, eu não aposto e eu não recomendo ninguém que aposte. Com relação à publicidade, a legislação ela permite, mas tem que ter um pouco de cautela. Né? Quando eu e Hans participamos desse curso aí da CBF, a gente viu o caso do Ferreirinha do Grêmio, que agora está no São Paulo. Ele fez uma publicidade de uma aposta, segundo aparentemente mostrava como se ele tivesse feito, mas aí foi chamado pela autoridade policial e ele teve que se explicar, dizendo que aquilo se tratava de um marketing e que aquela aposta não foi feita por ele e que ele não tem nem ele nem ninguém na família com login ou senha atrelado a qualquer casa de aposta, mas é bom ficar chamando a atenção. Né? Na dúvida, não faça. Então a gente vai agora para os riscos e consequências, né, daquelas pessoas que passam a aceitar ou se envolver em casos de manipulação. Primeira coisa, a gente tem visto, né, as consequências elas vão além do caso penal, além do desportivo, e elas passam também para o âmbito social e familiar. Né, a gente vê que além de você manchar seu nome, manchar o nome de sua família, como foi no caso do zagueiro do Grêmio, que a gente falou agora há pouco, acho que é o Brenner. Também você coloca em risco, né, a sua segurança pessoal e de sua família. Né? A gente teve o caso mais conhecido da Série A de 2022, que foi o Aleph Manga. Não sei se vocês conhecem o atleta, acho que sim, né? Que era do Campeonato Carioca, depois ele foi para o Curitiba. E como atleta do Curitiba, ele foi envolvido aí numa manipulação de um evento dentro da partida. E ele era um atleta promissor, né? A gente até ouviu falar aí nos bastidores em algum interesse do Flamengo e etc. Ele acabou tendo uma reputação manchada por um fato de ter aceitado uma manipulação de 40 mil reais. Né? E hoje pegou uma suspensão de 1 ano e ainda teve que pagar uma multa maior do que o valor que ele recebeu. Parece que foi 70 mil. E tivemos o caso aqui de vários atletas do Sampaio, né? Nós tivemos 5. Que foram alguns banidos do futebol, outros suspensão grande, com multa, né? E isso, né? Depois é um time para contratar de novo depois. Quem vai contratar um cara que já passou por uma manipulação de resultado? Difícil, hein? Ou você contrata e no primeiro jogo ele pega o amarelo com 5 minutos. Né? Você vai ficar com o pé atrás com esse atleta. Verdade, perde um pênalti. E a gente vê, como também no caso do Aleph Manga, esse bloqueio de transferências internacionais. Ele recebeu a multa aqui de 1 ano de suspensão. O que o empresário dele fez? Vamos jogar no chip.
no Chipre, e ele pensando que ele estava livre disso. Aí a FIFA vai lá e falou assim, não. A pena que foi aplicada no Brasil vai ser aplicada para o mundo todo. E fez com que ele voltasse ao Brasil, desfazendo essa contratação dele pelo futebol do Chipre. E aí hoje ele está aqui cumprindo a pena e só vai voltar depois de 1 ano de suspensão. O interessante é colocar aqui que as penas do âmbito desportivo elas são bem maiores ou bem mais significativas do que do âmbito criminal, né? A gente vê casos de banimento, casos de multa até de R$100 mil, né? E a gente vê que a esfera desportiva ela tem sido muito mais dura. E eu acredito que é o caminho, né? Você tratar tais fatos com penas mais duras do que simplesmente abrandar e fazer com que, de alguma forma, você facilite a ocorrência e a massificação dessas condutas. Então a gente também tem as chantagens e ameaças, né? Como a gente também falou do caso do zagueiro do Grêmio, né? Você fazendo uma aceitação de fazer parte desse esquema, você traz esse risco, né? E além das penas, como a gente colocou, de longa suspensão ou banimento. Deixa eu ver se eu trago aqui a Lei Geral do Esporte, para a gente fazer a leitura aqui dos artigos específicos de manipulação de resultado. Então nós temos o artigo 198. Solicitar ou aceitar para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinada a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 199. Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Reclusão, de novo, 2 a 6 anos e multa. E artigo 200. Fraudar por qualquer meio ou contribuição para que se fraude de qualquer forma o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado, pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se você for observar o tipo penal, e aí esse tipo penal me chamou a atenção no ano de 2021, quando nós tivemos aqui a escancaração de uma tentativa de manipulação de resultados ocorrida dentro do time do São José de Ribamar Esporte Clube, em que foi tentado cooptar um atleta para fazer um pênalti em uma partida de futebol envolvendo o São José e o Bacabal. O atleta foi cooptado por uma pessoa, né, que prometeu uma vantagem, e só a promessa da vantagem ela já é a tipificação escrita no artigo. Então você não precisa nem concretizar, olha, eu vou te dar R$2.000, e não precisa nem esses R$2.000 entrar na conta do atleta para que se configure o tipo penal, porque ele diz dar ou prometer. Então só a promessa daquele dinheiro já faz a conclusão do tipo penal e você já está sujeito a uma pena de 2 a 6 anos de reclusão. Com relação às penas desportivas, no âmbito do CBJD, nós temos o artigo 243 e 243A, que trazem penas de multa de 100 a 100 mil reais, além de suspensão de partida e, no caso de reincidências, o banimento. Aquele que oferece ou dá a promessa, de cara, ele não tem sequer essa benesse da reincidência e ele é banido sumariamente. Então, o atleta que aceita só é banido no caso de reincidência. Mas aquele que promete, se ele fizer parte do futebol, ele já é banido de cara, de pronto. Não tem nem que aguardar ele fazer isso 2 vezes. Então, a gente está aqui para a conclusão. Apertaste? Eu nem vi. Ou ela passou só? Apertou? Porque a gente tem aqui. Então, também trazendo como riscos e consequências a perda de patrocínio, né? Como a gente colocou, nenhum clube vai querer contratar um atleta envolvido em manipulação de resultados. Imagine um patrocinador dele direto, né? Então, você tem essa possível perda de patrocínio. A demissão do clube, ela é evidente, é consequência natural, né? Você não vai querer aquele atleta envolvido sem o seu consentimento, com certeza, dentro do seu clube, com a camisa de sua instituição. Né? Multas, como a gente colocou aqui do CBJD, elas vão até 100 mil reais. E tem a questão da possível perda desportiva do banimento, como eu coloquei, em caso de reincidência de atletas, e aqueles que oferecem já são sumariamente banidos. No âmbito criminal,
como a gente viu pela Lei Geral do Esporte, a pena de reclusão de 2 a 6 anos, né? E você fica manchado com uma ficha criminal, perdendo a primariedade, o que dificulta a vida social ou trabalhadora, de alguma forma, após o encerramento da vida desportiva. Então aqui a gente fez uma pequena conclusão, né? De início, eu chamei a atenção para vocês que o mercado de aposta ele é maior do que a gente imagina, né? Viu, Hans? Eu coloquei para eles que, segundo os dados da Folha de São Paulo, levantamento feito também pelo Banco Central, no ano passado, 54 bilhões de reais foi o número de apostas de brasileiros nessas apostas esportivas, né, online. Então, um volume muito grande. A gente não tem ideia, eu tenho certeza disso, que vocês não tinham essa ideia desse número exato, mas 54 bilhões é muito dinheiro, né? Então a gente imagina que o mercado de aposta é maior e muito maior do que a gente pensava. E só abrindo um parênteses, me chamou a atenção nesse material com relação às federações do Nordeste, né? Não sei se esse número veio para cá na hora que eu saí. 2 coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, não é só no futebol, né? Tá no futebol de base, teve manipulação no Brasileiro Feminino Sub-20 do ano passado, tem outros esportes, mas esse material é específico para federações do Nordeste. E eu pensava, quando eu vi o dado, que era do campeonato todo, mas os dados eram com relação a cada jogo. Eu falei para eles também. Falou para eles, né? Campeonato Baiano, um jogo, volume de aposta, 10 milhões. Milhões por jogo. Campeonato Maranhense, 4 milhões e 600 mil. Por jogo? Por jogo, isso em média, um jogo. Eu pensava que era um campeonato todo. Eu li várias vezes. Chamou a atenção que o Piauiense é maior que o nosso. O Piauiense é 6 milhões e pouco. Então, assim, me chamou a atenção o volume em um jogo. É porque, repito, não é só apostar em quem vai ganhar o jogo. É escanteio, pênalti, cartão amarelo. Quem vai fazer o primeiro gol, quem vai fazer o segundo, quem vai fazer o terceiro. Se vai ter esse segundo gol e tal. Mas eu achei um número estratosférico, né? Um volume em média de 4 milhões. Claro, isso é estimativa, né? Mas mesmo que seja 1 milhão, seja 2 milhões, 3, é um volume muito alto. Eu né? não tinha noção. Antes de participar Também do não tinha, curso, eu não tinha essa noção desse volume de dinheiro. Confesso a vocês. Não, isso aí, quando tem, é um clube ser patrocinado por uma... Exatamente, ele é patrocínio, mas a princípio não. Se a banca ganhou tudo... Não tem nada a ver. É dela. É dela. Então a gente vê também... E aí, só completando isso aí. Fique à vontade. Passou, tem até a mensagem de Dona Tânia ali, que chegou agora. Foi? O interessante é isso. Mãe. O interessante é isso, porque assim, o Brasil às vezes faz as coisas de uma forma meio transversa, né? A regulamentação das casas de aposta no Brasil, para elas serem registradas no Brasil e gerar impostos, ela veio ano passado, 2023. Antes, era permitido elas patrocinarem, divulgarem, mas sem poder promover apostas aqui. Uma coisa bizarra até, né? Então a gente assistia jogo do Campeonato Brasileiro, tá lá, várias casas de aposta, Campeonato Paulista, Maranhense. Mas todas, né? Com sede em outros países. Não, mas elas não podiam, né, ter sede aqui. Mas elas podiam patrocinar jogos aqui. Ou seja, uma coisa. E sem gerar imposto. E agora elas podem ser registradas aqui e pagar imposto. Mas elas já estão todas registradas lá fora. Então, para que elas vão. Meio. Tinha que ter começado a regulamentação lá atrás, né? Mas, repito, eu particularmente não vejo as casas de aposta e as sérias como vilãs. Ao contrário. Elas muitas vezes são até vítimas, né? Tem um volume desse, mas elas sofrem fraudes exatamente pela manipulação. E o ministro da Economia, Fernando Haddad, ele estimou, com a promulgação da medida provisória, uma receita de 3 bilhões para o Brasil de impostos, para vocês terem noção do volume que representa essas casas de aposta. Então a gente também debateu sobre as questões de pessoas perigosas e poderosas por trás dessa tentativa de manipulação, né? O dinheiro fácil que pode destruir uma carreira, né? E de alguma forma colocar a família em risco. E aí fica essa palavra final, né? Que você, diante de uma abordagem, identifique ela, né? Rejeite de pronto e denuncie. Só assim a gente vai poder se livrar desse mal e a gente precisa da ajuda de todos vocês. Beleza? Muito obrigado. Alguma dúvida, alguma questão que a gente possa debater? Ou... Não paga. É verdade, isso que o Hans colocou. Agora, como a gente... acho que tardiamente o Brasil começou a editar leis com relação à casa de apostas. E isso fez com que todas tivessem sede fora, e aí esse dinheiro de imposto, né,
a princípio calculada em 3 bilhões, mas é daquelas que vão de agora em diante tentar se erradicar aqui no Brasil. Isso aconteceu em 2021, como eu falei aqui no início, né? O atleta falou para o seu treinador a tentativa de cooptação. O treinador, que é um amigo pessoal meu, entrou em contato com a federação e nos reportou tudo que havia ocorrido. Com a ajuda de Hans e dos envolvidos, surpreendentemente, nós fizemos uma espécie de acariação ou pegamos os depoimentos, uma coleta de depoimentos, é isso que eu queria dizer, uma coleta de depoimentos de todos os envolvidos. O atleta foi o primeiro que nós ouvimos, depois pegamos algumas testemunhas, como no caso do treinador, e quando eu fui atrás da pessoa que fez o oferecimento de vantagens, ele prontamente me atendeu e fez um depoimento confessando tudo, de forma surpreendente. Com base nesse material, eu concluí o procedimento 001-2021, nós encaminhamos para a Polícia de São José de Ribamar, o delegado Paulo de Tarso, ele presidindo o inquérito, concluiu e encaminhou para a Justiça, que virou uma ação penal, e no final de tudo, entre um dos envolvidos, foi feito um acordo de não persecução penal, e ele fez um acordo com o Ministério Público para que não levasse isso adiante. Mas esse é um caso bem clássico para mim, né, que eu tive uma atuação direta e eu pude ajudar a evitar de alguma forma que isso, a manipulação ocorresse, ou uma tentativa de frear e preservar a imagem do atleta. Por punição, ele pagou dois salários mínimos a título de acordo de não persecução penal. Isso é que eu coloquei no início. Nós, como amantes do futebol, acho que já fica aqui o nosso pedido aí aos nossos deputados em âmbito federal para que faça essa modificação na lei e coloque umas penas mais severas, porque da forma como está, a gente fica com medo de que tudo acabe em pizza. E assim... Isso. Como a gente também falou na palestra, estão saindo os mercados de primeira linha, né? Você já não está vendo tantas apostas com volumes expressivos nos campeonatos brasileiros nacionais com grande visibilidade, trazendo então essas apostas para campeonatos de menor expressão, e por isso nós estamos conversando com vocês, porque a bola da vez hoje são os campeonatos amadores. E assim, o principal motivo da gente trazer esse assunto para cá, primeiro, porque tem a manipulação em competições de base, isso já existe, e porque vocês atuam diretamente na formação dos atletas, né? Claro que isso aqui está vinculado a caráter, né? Então o caráter vai estar vinculado em qualquer idade, a formação familiar, mas muitas vezes vocês e treinadores, vocês substituem o pai e a mãe, né? Na educação, na formação, às vezes não tem essa oportunidade ali de formação. Só o microfone. A experiência de um goleiro que iniciou comigo, né? Ele estava em um determinado clube no Rio, a segundona do Rio, A3. De lá cooptaram todo o grupo, né, para produzir o resultado, e ele foi o único que não chamou o treinador, falou tudinho, e foi o único que se salvou, porque os outros todos vazaram, né, foram demitidos, e ele hoje está lá nesse mesmo clube trabalhando, continua, valorizar, né, o trabalho dele, exatamente por ter entrado. Exatamente. Maurício. Doutor. Tá ligado? Oi, doutor. A Globo, por exemplo, vai transmitir o campeonato, né? Ela paga para os clubes, né? Ela deixa lá um percentual para o clube para poder usar o direito de imagem, né? Direito de arena que a gente fala. Né? E usa, né? E a gente percebe que na questão da manipulação dos resultados, o grande causador de tudo isso são as casas de aposta. Não que elas estejam envolvidas, mas elas dão a causa, né? Vamos dizer assim, porque são meio, né? São meio, né? Acaba sendo o meio, né? E fica abaixo de falar que ela não deixa nada ali para os clubes, né? Não existe nada de um pensamento ou projeto de lei em que as casas de aposta possam deixar parte das suas arrecadações com um time mania, como seria? Alguma coisa nesse sentido? Exato. Com um clube. Por que eu estou dizendo isso? Porque 54 milhões... Bilhões, não é 54 reais. É muito dinheiro. Falou agora um dado que eu não sabia. 4 milhões em um jogo.
Campeonato estadual, né? Estadual Maranhense. Maranhense, então vamos lá. Tum e Pinheiro, Sampaio e MAC, né? Que a gente não dá nem esse público lá de renda, mas dá 4 milhões nas apostas. Por que não, né? Essas casas de apostas? Acho que minimamente o clube deve observar eventual uso de marca. Né? Se você está aqui, por exemplo, o Tum, como tu bem colocaste, se ele está numa casa de aposta, você está vendo aquele emblema dele, de alguma forma ele pode ver que ele está tendo uso indevido daquela marca, ele pode cobrar. O pior é que muitas nem usam o emblema, né? Elas botam só o nome mesmo. Então assim, é complicado até pela... Nada mas até, assim, talvez... Não, né? mas talvez das que são situadas no Brasil, dê para tentar alguma coisa. Mas a maioria é estabelecida fora, né? Pensando até, não vai ser... A não ser que seja forma de patrocínio mas direto, para a categoria de base, porque sim, seria o nosso tema nacional. Sim, exatamente. Esse dinheiro deixa aqui um pouco... O que se faz hoje, que se busca é tanto o patrocínio direto, né? Hoje a gente vê vários times, ou indireto, por exemplo, a Globo transmite. E ela tem patrocinadores de casa de aposta, ou seja, ela está pagando uma cota porque ela recebeu da casa de aposta, mas é indireto. Mas eu estou entendendo a tua pergunta, seria um percentual do que ela ganha, deixa time mania, né? Mas aí a gente vê só em caso dessa de utilização de marca mesmo. Alguém mais? A fome já bateu já. Bem, mais uma vez foi um prazer, cara, estar aqui com vocês, poder de alguma forma levar conhecimento a todos, né, do pouco que a gente sabe, eu e Hans. E aí a gente também está com esse projeto de levar essa palestra para todos os clubes da Série A, da Série B e também para os clubes individuais, aí, os clubes amadores. Basta a gente também colocar na nossa agenda para que a gente possa visitar vocês e fazer mais uma palestra com os atletas, com os gestores, olho a olho. Tá bom? Estou à disposição. Obrigado. Obrigado. Você é fera, você é fera. Um abraço para a mamãe. Dona Tânia. Pessoal, excelente momento aqui que a gente teve, né? Um assunto extremamente importante que tem atrapalhado bastante o futebol, né?